Olá, bem-vindos ao podcast do IRH, o Pessoas e Talento, o podcast do IRH e da IRH Magazine. Eu sou a Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da IRH Magazine. Este é o nosso ponto de encontro para falar sobre tudo o que é mais importante e relevante para quem trabalha em gestão de pessoas. Deixo-vos desde já o convite para se juntar à nossa comunidade nas nossas redes sociais, na RH Magazine, no Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Junte-se à nossa comunidade para trocar ideias, insights e o que quiser partilhar, o que lhe fizer mais sentido. E fica também o convite para se conectar comigo no LinkedIn. O episódio de hoje é sobre tecnologia, benefícios, transparência salarial, saúde e bem-estar e muito mais. E para conversar comigo sobre estes temas, convidei um profissional com quase 30 anos de experiência no setor e que, portanto, viu como ele se transformou radicalmente. E este profissional é o Nuno Abreu, diretor na AON. Olá, Nuno. Boa tarde. Olá, Cristina. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, 30 anos, quase 30 anos de carreira profissional e só 2 empregos. Como é que isso aconteceu? Sim, nos dias de hoje parece estranho, parece não é? estranho. Já tenho aqui uma marca, sim. É uma boa pergunta. Eu, quando era mais novo, queria ser professor de matemática, sempre adorei Eu matemática. reparei, tu és matemático. Eu sou matemático, tirei o curso de matemática. Após os 5 anos de matemática, tive uma oportunidade de entrar no mundo da consultoria, muito na parte dos investimentos, e entrei nos benefícios e neste mundo por aí. E foi na Watson White, que é uma casa que hoje já não existe. Estive lá há 15 anos. Tive muitas oportunidades de crescimento, pessoas fantásticas. Consegui criar novos mercados e deram uma oportunidade também para isso, como o mercado dos benefícios flexíveis. O primeiro plano foi feito e criámos aqui já é um bebezinho que eu levo comigo. Exato. Não é? Vamos falar disso depois, não é? Vamos falar, pronto. E foi muito interessante e gostei bastante. Juntei-me à ONU há 13 anos, portanto são 2 empregos, 2 empresas com muitos anos em cada uma. E a ONU, só o desafio que me levou para a ONU foi criar a área de consultoria de pessoas. Portanto, a ONU estava muito focada na corretagem e foi quase criar uma startup num ambiente seguro. Portanto, olha, podes criar a tua própria empresa dentro de uma empresa que já existe, com os clientes que já existem, com o salário pago. E hoje temos 50 pessoas e faturamos quase 15 milhões de euros. Um desafio fantástico. Muito bom. Numa grande casa também. E conforme eu disse no início, quase 30 anos, tu vistes esta transformação toda. O que é mais relevante, o que é que mudou mais ao longo destes anos? Mudou muita coisa e outras coisas estão parecidas, não é? O que eu sinto, assim, 2 ou 3 apontamentos. O primeiro, sinto a velocidade, não é? Portanto, a velocidade da tomada de decisão, de ter que responder a desafios na área das pessoas é gigante. Portanto, muito mais veloz e muito mais rápido, o que obriga a existir uma agilidade grande por parte das estruturas e das pessoas, não é? E sinto que temos de estar todos no melhor de nós todos os dias, porque estamos sempre a trabalhar um bocadinho fora daquilo que é a nossa zona de conforto. Esse é um ponto, portanto, a velocidade e a necessidade da agilidade de cada um de nós. Se calhar um segundo ponto, e sinto isso, é a ascensão da parte de pessoas a algo mais estratégico dentro da organização. Portanto, menos operacional e mais estratégico, o que leva também à existência de mais responsabilidade e de mais exigência, mas sinto que as pessoas conseguem chegar a um nível dentro da empresa que não chegavam. E um terceiro ponto, se calhar, os dados de pessoas. Há muitos mais dados, há muito People Analytics, mas aí é uma zona que eu acho que, apesar da evolução, é uma zona onde eu penso que as pessoas estão mais fracas, a área das pessoas, comparando com o marketing ou dados financeiros. É algo que ainda temos de ser mais estratégicos nesse ponto. Apesar de haver muito mais dados, há pouca informação com os dados. E tu, como és matemático, até te fala mais aí essa área sim. dos dados, provavelmente. Se realmente há aqui uma área já mais estratégica e outra onde os RHs ainda estão muito em coisas mais do dia a dia. Sem dúvida. Tu fizeste-me chegar um relatório que eu estive a analisar, que há um ano fez com números super interessantes, em particular um que não podemos deixar de falar, que é a inteligência artificial, obviamente, e a necessidade de adoção de inteligência artificial e o estado em que as empresas estão. Podes nos falar um bocadinho sobre isso e sobre os resultados que aparecem no vosso relatório? Sim.
a parte da inteligência artificial é um bocadinho os números que aparecem no relatório que Uhum. dizem que 70, eu tenho-os aqui, posso quase 80%, não é? 73% das organizações já implementaram ou estão a implementar a testar IA, mas apenas 18% envolveram a maioria dos colaboradores em programas de formação nessa área. É o típico, a típica dualidade que nós temos, não é? Uhum, Entre aquilo exatamente. que é as decisões mais estratégicas e depois a execução. E acho que este exemplo é claro e pode-se aplicar a muitos outros projetos, não é? Nós temos a decisão, e o que eu sinto que as empresas estão a fazer é muito a decisão de colocar dinheiro em Uhum. cima Do de problema? criar plataformas, pronto, e comprar tecnologia. Portanto, é uma decisão de 2 minutos que alguém Nós toma. somos bons nisso, a gastar dinheiro para comprar coisas. E é a decisão mais fácil desde que haja dinheiro, não é? Claro. Vamos pôr o Copilot em todos os colaboradores da empresa, não é? Pronto. O segundo passo e onde está a falha, e esse número de 18%, Uhum. apesar da grande totalidade ou quase a maioria das empresas estar já com tecnologia de IA e já ter a desenvolver IA no dia a dia das pessoas, capacitar as pessoas é um número muito pequeno. É. Não é? Temos um desfazamento gigante, porque aí, em vez de ser uma decisão de 2 minutos, se calhar já é um processo de 2 anos para capacitar as pessoas para utilizarem as ferramentas e provavelmente é preciso mais dinheiro do que para comprar tecnologia, mas se calhar não há esse dinheiro para formar as pessoas de como é que Exatamente. podem aproveitar a tecnologia, não é? E portanto vejo aqui muito este desfazamento e estamos um bocadinho nesta fase. Eu acho que também as empresas não sabem muito bem por onde é que devem começar nestes temas da IA. E tem-se visto alguns planos em Portugal de empresas que utilizam uma forma para fazer chegar a IA a toda a gente, outras. Temos alguns, não sei se visto o que está a desenvolver o BPI, por exemplo, que Não, está não vi. Não vi. a trabalhar com a Escola 42 e Sim, sim, a li. fazer um upskilling assim completo. Ou seja, acho que ainda há aqui muita. Não se sabe muito bem o que Sim. fazer, mas é verdade que comprar uma solução à Sim. partida é o mais Eu fácil. posso dar o exemplo do que fazemos na ONU, não é? Não, Excelente, claro, pronto, obviamente. não somos perfeitos, também muita tentativa e erro, não é? Mas Uhum, somos 60.000 pessoas em todo o mundo uhum. e aquilo que nós fizemos, vou só dizer as coisas que fizemos bem. Não, também quero saber as Foi, outras. sim, mas foi basicamente já criámos o A1 GPT, fechado, protegido já há muito tempo, há mais de um ano, Uhum, ok? E foi uma base, pronto, de conversa, não é? Para usar ali, termos ali um conselheiro. E logo nessa fase criou-se uma formação para as 60.000 pessoas, uhum, em que era voluntária para um grupo significativo, mas obrigatória também para todas as pessoas que tinham equipas. E logo nessa fase nós aprendemos os fundamentos de como é que se cria a inteligência artificial, o algoritmo está por trás, e trabalhámos muito esses temas. E fomos early adopters a partir daí a construir. Portanto, nós, o Microsoft, a parte do 365, já com o Copilot integrado, já temos há muito tempo, já nem uhum, sabemos trabalhar sem isso. Começámos a ter muito de bottom-up, a incentivar comunidades de pessoas que não são tecnológicos a identificarem problemas ou áreas de oportunidade que podiam ser trabalhadas e melhoradas com o IA. E estas comunidades tiveram aqui um papel importante, que foi resolver temas uhum. e, por outro lado, ao mostrar as coisas que estavam a resolver, evangelizar os colegas para mostrar que o IA podia ter impacto no dia a dia. E temos trabalhado muito assim. Portanto, soube, por exemplo, a semana passada que já temos o Claude embutido no Copilot. Portanto, eu posso falar com o Copilot ou no Claude sempre com as barreiras de proteção, etc. Mas tem sido um processo. Ainda temos um grupo significativo de pessoas que está fora Uhum. um bocado da utilização destas ferramentas, não é? Mas há empresas que bloqueiam qualquer utilização dessas ferramentas. O que é que tu achas disso? Sim, sim, e sinto, e acho que no dia a dia, com amigos, com clientes, pronto, com pessoas que vamos falando, percebo Uhum. que há muitas empresas que o façam. Eu vejo quase como ter filhos ou filhas, ou mesmo no meu caso tenho 2 filhas, não é? Uma adolescente, uma já um bocadinho mais velha, é dizer: olha, não podes aceder a esta rede ou não podes usar o telemóvel. Elas vão aceder na Na mesma, não é? mesma, exatamente. E o que eu sinto aqui é que o risco, portanto, acho que não passa pela cabeça de ninguém que depois de usarmos algumas ferramentas para otimizar o nosso trabalho, Uhum. vamos voltar ao escritório e fazer as coisas como fazíamos, assumindo que essas ferramentas não Claro, existiam, claro. não é? O que está a acontecer é que as pessoas estão a levar dados e informação para os telemóveis e para os computadores pessoais, que tem Exato. vários riscos, não é? Tem o risco dos dados e tudo mais, e tem também um grande risco que é as empresas não estão a perceber o que é que as pessoas estão a fazer em termos Uhum. de criar aqui uma construção, uma educação coletiva e ganhar aqui alguma informação sobre isso, não é? Entre criar AI com muitas barreiras
não é? Uma estratégia da AI com muitas barreiras. Com menos barreiras, aqui com algum risco. Ao barrar, eu acho que esta é a É a pior das pior. três. Parar o vento com as mãos. É isso mesmo, sim. E é É verdade. perigoso. No vosso estudo também falam das competências dos próximos anos e eu tenho aqui apontado adaptabilidade, liderança e literacia digital. É um bocadinho o que acabamos de falar aqui, certo? Também Certo. é o que aparece no vosso estudo. Sim. Acho que é interessante só as duas primeiras Uhum. são humanas, não é? Portanto, Adaptabilidade e liderança. ou seja, nós no mundo tecnológico e onde estamos a investir mais uma vez muito em tecnologia, literacia digital claramente é super importante, mas a parte da adaptabilidade, de modelos de aprendizagem, cada pessoa aprende de forma diferente, Uhum. conseguimos adaptar a trabalhar de forma diferente e termos uma liderança que mostra o caminho, que traz as pessoas para esta nova forma de trabalhar, é ainda mais importante do que a tecnologia e da capacidade digital em si, não é? Portanto, competências humanas são chave, não é? Fundamentais. Isso não vai mudar. Acho Ainda que não bem, vai mudar, ainda bem, pelo ainda menos bem. nos próximos anos, acho que não. Ainda bem. Não podíamos fazer este podcast sem falar de benefícios, já que tu trabalhas nesta área há imenso tempo, ainda agora falamos de teres lançado com a EDP. Em que ano é que foi Foi em esse? 2004 que foi lançado, portanto 2004. começámos a trabalhar em 22 2002, sim, anos, já já 22 é antigo. anos. E é verdade, eu aqui no podcast também temos vindo a falar muito sobre benefícios e sobre personalização dos benefícios. E eu sei que aqui tu tens aqui, se calhar, alguns pontos a apontarem, uma opinião um bocadinho. Será que não se está a ir de longe demais? Sim, e falámos um bocadinho disso, não é? Ou seja, se calhar eu, não sou o pai, sou um dos pais da criação do mercado de benefícios flexíveis em Portugal e a ONU, uma das empresas líderes neste setor, não é? Claramente. Trabalhamos Uhum. com muitas empresas. Pode parecer estranho um bocadinho esta reflexão, não é? Mas é algo que está muito recente na minha cabeça. Eu tenho pensado um bocadinho, até há 2 semanas comecei a pensar um bocadinho nisto, que é, nós estamos com níveis de personalização, não só de benefícios, mesmo das carreiras, da forma como a empresa Uhum. interage com os colaboradores, muito, muito grandes, e a tendência é cada vez existir mais personalização. E o que eu começo a pensar um pouco é se não estamos a ir longe demais no sentido das empresas perderem um bocadinho alguma identidade, Uhum. porque ao personalizar as empresas começam a ser muito, muito iguais. Uhum. Quando questionam, e tem a ver, por exemplo, no estudo também falamos da parte do EVP, da Uhum. proposta de valor, que é muito difícil para as empresas criarem propostas de valor fortes quando quase cada pessoa tem uma proposta de proposta valor diferente. diferente ao trabalhar na empresa. Quando a empresa se quer identificar com alguma coisa e quando há total escolha, aquelas coisas mais fortes que a empresa Uhum. realmente se interessa não consegue passar às pessoas, e as pessoas humanas, como nós todos, tendem a escolher não aquilo que se calhar faça mais sentido ou que dê mais segurança ou mais proteção, mas se calhar muito aquilo que é mais imediato. Uhum. E eu não sei se ter 30 benefícios, 30 opções, sem as pessoas terem capacidade de absorver como é que os benefícios funcionam, de ter temas como pensões, saúde, que são cruciais e que Uhum. são core, misturados com o ginásio ou o equipamento tecnológico, e é a mesma voz que comunica isso. Até que ponto é que não estamos a dizer às empresas, às pessoas, que é igual? Claro. E é algo que está Estamos, por muito maduro no meu exemplo, pensamento, Cristina. estamos, por exemplo, a pensar, é verdade, se ofereces a um jovem com 23 anos um plano de pensões, se calhar ele já, pá, não, dá-me uma conta de Bolt ou de Uber. E na realidade, porque aquilo corresponde ao seu pensamento de 23 anos, e há coisas que se calhar não lhe parecem importantes, mas o fundo de pensões, o seguro de saúde, o plano é muito mais importante, ou deveria ser mais fundamental do que o plano para comprar um computador ou uma trotinete. Sim, sim, e é isso, é um exemplo claro. Só dentro da saúde, que é Uhum, que acho que as empresas relacionam, não é? Quase todas têm um seguro de saúde. Eu, se tiver um plafond de 300 euros para estomatologia, uhum, muitas pessoas valorizam mais isso do que ter 1 milhão de euros para uma cobertura oncológica, que, se eu precisar, é realmente ali que faz a diferença, não é? claro. Ou um seguro de vida que paga invalidez. E esquecemos que uma invalidez aos 40, aos 50 anos pode ser 1 milhão de euros de rendimento que eu perco para o meu agregado familiar. E é muito mais fácil eu querer uma coisa imediata, Uhum, pequena, que não tem valor. claro. Como é que se gera tudo isto, não é? E qual é É o algo... papel aqui das empresas?
Pronto, É oferecer o seguro, os 300 € para dentista ou um seguro de vida ou um plano contra se houver uma doença oncológica. é um papel difícil, não é? Porque as empresas querem reter e motivar as pessoas, não Claro. é? Portanto, o que eu acho que tem que acontecer é as empresas terem valores fortes, e há aqui temas de proteção que faz parte do valor e do EVP e da proposta de valor e mesmo do core de muitas destas empresas, e deve ser e deve existir, não é? Uhum. Mas só faz sentido a empresa gastar dinheiro em algo se as pessoas valorizarem e reconhecerem, não é? Portanto, tem que haver um trabalho muito de comunicação e de mostrar às pessoas a importância que estas coisas têm. E, mais Claro. uma vez, quando nós misturamos muita coisa, é difícil Destacar alguma. destacar alguma e que o foco da atenção seja aqui, não é? Eu dou o exemplo da reforma, não é? Por exemplo, é reforma, é poupança, não é? É muito difícil nós pormos no futuro eu, que é imaginar como é que eu vou estar se não tiver esta proteção mais à Claro, frente, não é? claro, claro. Cabe à empresa trabalhar também na comunicação e demonstrar o impacto que, se nada for feito, eu vou ter quando me reformar. Só assim é que as pessoas também valorizam, não é? Mas se não fizer isso, não faz sentido estar a pôr dinheiro em algo que as pessoas não reconhecem, não valorizam, Claro. porque é dinheiro mal gasto, não é? Porque o papel da empresa também é ter as pessoas com um nível de engagement e de alinhamento com a empresa, não é? É um Um bocadinho bocadinho como por aí. quando falamos dos temas da sustentabilidade, é o fim do mês ou o fim do mundo. E muitas vezes o fim do mês É mais importante, é não é? mais importante do que o fim do Eu mundo. percebo a parte sustentável e de ir por ali, não é? E acho que sim, e eu até uma área que eu gosto, porque sou vegetariano já há mais de 20 anos e olho para essas coisas. Mas efetivamente, se é muito mais caro e que tem impacto no fim do mês, a gente tende a olhar Para o fim do mês. para o fim do mês e não para o fim do ano. Acho que é uma boa analogia, Cristina. Exatamente. Hum, Falaste de comunicação e nós sabemos que em recursos humanos muitas vezes o que falha é a comunicação com as pessoas e queria abordar contigo o tema do EVP, porque também é um dos temas do vosso estudo, mas também porque é um tema super importante. Só 19% das organizações é que comunicam o EVP deles com seriedade e bem feito com os colaboradores. Os outros 81 estão a comunicar o quê? Boa pergunta, não é? Ahm, qua- é assim, acho que há uma série de fatores que levam um bocadinho a isso, não é? Nunca houve tanta comunicação como hoje, não é por falta de comunicação. Portanto, o investimento em É comunicação, brutal. a Hum, informação que passa para as pessoas, só que passa tanto fora das empresas como dentro das empresas, não é? É um misto e nós todos somos completamente. É muito complicado ter atenção e ter foco em algo que seja efetivamente importante. Que eu sinto que as empresas têm que melhorar, e estes resultados mostram isso, é na criação de um racional. E o que leva um bocadinho àquele pensamento à volta de se não estamos a personalizar demais, não é? uhum, Uma empresa que tem uma noção clara com aquilo que se identifica consegue muito mais facilmente ter uma comunicação coerente, com um racional e com uma narrativa por trás, não é? Se não está a comunicar ruído. claro. E o que eu sinto é que muitas vezes as empresas, na melhor das intenções, vão atrás de tendências, novos benefícios, novas opções, novas formas de trabalhar, mas não há um racional que ligue e que ponha todas as peças empilhadas, não é? São peças de Lego, mas não constroem uma casa, não é? Uhum, E pronto, eu penso que é, por exemplo, às vezes fazemos alguns exercícios com empresas de questionar porque é que isto é assim, porque é que uhum, existe este benefício ou esta política. E muitas vezes é uma coisa que já existe há muitos anos. E quando se pergunta, mas está alinhado com a proposta de valor que querem passar, está alinhado com objetivos estratégicos, tem impacto nas pessoas, muitas vezes não tem. Está lá porque sempre teve e construiu-se uma coisa em cima, não é? claro. Portanto, reanalisar o que é oferecido e tentar ter uma história e alinhar tudo isto com a história e com os valores que a empresa pretende passar aos colaboradores, Uhum. acho que é o fulcral para ter uma proposta de valor forte, não é? E sinto com esta corrida de ter sempre das pessoas terem que estar bem, de recrutar, o turnover elevado, que nós passámos uma fase que era muito difícil reter pessoas, as empresas vão atrás e adicionam e Uhum. não reconstroem. Acho que é um bocadinho por aí. E o que é que era para ti, o que é para vocês quando trabalham com as empresas, os benefícios mais importantes? Como é que se consegue construir isso? Acho que depende muito de empresa para empresa, não é? Depende muito do perfil de colaboradores da empresa, depende muito são pessoas com determinadas Uhum, características demográficas. Como eu vejo, e até neste pensamento, o core, aqueles benefícios mais importantes, há um papel
que as empresas têm que assumir cada vez mais, porque o Estado está a libertar essa responsabilidade e a tendência vai ser cada vez maior. Portanto, quando falamos de saúde, de pensões, mesmo da formação, são áreas básicas e da proteção, morte, invalidez, a família, são coisas que as empresas têm que continuar a reforçar e têm que comunicar melhor. E ou as empresas ou as próprias pessoas têm que ter noção que têm que contribuir e investir mais, porque é a responsabilidade que estão a assumir, porque aquele primeiro pilar do Estado Claro. não tem aquela garantia total. Estamos a Isso falar é de o seguro base, de não é? saúde, planos de poupança-reforma, Seguros de vida, vida. por exemplo, não é? Isso, e com proteção de invalidez, são temas core que sempre existiram, mas as pensões é um exemplo claro, não é? Nós hoje o Estado, quem entra no mercado de trabalho, a Segurança Social paga menos de 40% da última pensão. No melhor cenário, que é o cenário que existe hoje, não é? As regras Claro. vão alterar e a tendência é a descer. Estamos a dizer que alguém, quando se reforma, tem 40% do Estado, não é? Portanto, eu de um mês para o outro perco os benefícios que eu tenho na empresa, que às vezes é esquecido. Tenho telemóvel, tenho um carro, tenho um seguro de saúde, eu vou ter que pagar essas coisas todas e vou reduzir o meu salário em 60%, não é? E vou De um, viver dia mais 20 ou de 30 um anos. mês para o mês seguinte. É E impressionante. não vou saltar de empresa para empresa para ter aumentos. E não vou, ou seja, isto é o que temos hoje no melhor cenário. Porque a tendência e não há outra maneira de ser, é a pensão da Segurança Social ir reduzindo. Claro. As empresas hoje, mesmo as que têm planos de pensões, não dão mais de 10, 15% com as contribuições que fazem. E há muito pouca participação dos colaboradores. Portanto, isto é uma bomba relógio, não é? Tenho, não sei, tenho a ideia que só as grandes empresas multinacionais é que têm realmente esses planos de reforma. Ou estou errada e já é uma coisa muito mais estendida para outras empresas. É muito multinacionais, sim. Quase todas as multinacionais têm, e desde a descida da última reforma da Segurança Social temos tido muitas empresas a criar, grandes empresas portuguesas. Empresas portuguesas mais pequenas tipicamente não têm as pensões como um dos benefícios que mais valorizam ou que querem implementar. E mesmo essas grandes empresas, dizes que só depois vão, também estou a aprender coisas, só vão Sim. acrescentar aos 40% do Estado 10 a 15% Sim, do porquê? valor. Porque os planos de pensões hoje em dia são todos de contribuição definida, sem entrar assim aqui no aspecto muito teórico, mas basicamente a empresa define a contribuição, põe todos os meses dinheiro na conta das pessoas. E andamos na casa dos 3, 4, 5% do salário que as empresas canalizam para a minha conta. Claro. 3, Mas depois o 4%, colaborador pode acrescentar o valor. colaborador pode acrescentar valor Mas e às não, vezes até não há o faz porque está a pensar no fim do mês. às vezes há um incentivo que a empresa até dá mais alguma coisa se o colaborador contribuir, não é? Exato. Pronto, mas 3, 4% resulta em 10, 15% ao longo de 20, 30 anos do último salário. Não é mais do que isso, não é? E o nível de participação dos colaboradores tipicamente é mais baixo do que o das empresas. E as empresas aí têm um papel também de formar, de educar as pessoas, não é? Mas também há a vida cá fora. E estávamos a falar um bocadinho antes de iniciarmos o podcast, não é, Cristina? Que é a pressão que as pessoas têm também financeira todos os meses, não é? Claro. É difícil pôr de lado valor para o futuro, mas eu não sei se todos temos consciência que se não pusermos, esse dinheiro não vamos ter e vamos ter problemas Sérios. em viver depois, não é? Pronto, acho que é esse um bocadinho o tema, não é? Claro. Eu acho que aí tudo o que se tem feito em Portugal sobre a literacia financeira, se bem que partíamos de muito longe, não é? Éramos sempre o último país, o país onde havia menos literacia financeira, está um bocadinho melhor. Espero que isso também ajude as pessoas a terem noção Sim. disso. E a população mais jovem, a parte da literacia financeira já existe, não é? São mais curiosos, Sim, são mais curiosos. E mas não ainda poupamos menos do que o resto, do que a maioria dos países, não estamos em último, mas também porque o 12%, rendimento que acho que temos, era à volta de 12%. mas depois o nível de investimento é ainda mais baixo, ou seja, Claro. há muita poupança, mas há pouco investimento, não é? Claro. Também são Poupança duas que está coisas diferentes. no depósito à ordem do banco e não está investido render. porque também aí não há Tudo aqui o matemático a conhecimento. trabalhar e feito Aí juros sobre juros é onde está a riqueza disto, é para o dinheiro trabalhar para nós, não é? Como é que diziam? Não sei, dizem que é o Einstein que dizia que os juros compostos são a oitava maravilha do Do mundo. É verdade. E o tempo O é que tempo ajuda. influencia. E, por exemplo, nas pensões, o que nós sentimos das empresas, só aqui o último ponto, que é
Quando é que as pessoas começam a preocupar? É aos 50 anos, aos 55. Aí a É tarde magia demais, já não é a já oitava não há, maravilha do mundo, não, já não. é a centésima. Exatamente, Não é? Portanto, tem que ser, é a oitava maravilha do mundo, começamos a poupar aos 20, aos 25. exatamente. Portanto, isto é um ponto importante. Nós temos trabalhado muito sobre isso e eu gosto muito da imagem da bola de neve, ou seja, se a gente começar a poupar aos 20, Sim, é como estamos no cimo da montanha, tem uma bola de neve e conforme vai descendo, vai acelerando e vai crescendo. Mas tem que se começar sim, cedo, acho que é uma boa comparação. Sim. aos Começamos 50 cá em já. baixo, a bola de neve não A passa bola daquele tamanho. e é muito difícil estar ali a Sim, empurrar a bola de neve. Hum, Continuando aqui com números e com vencimentos, que é o tema deste ano, a transparência salarial, que tem levantado tantas e tantas questões no último ano, até porque a diretiva tinha que ser transposta até 7 de junho. Não sabemos, obviamente, mas é possível que Portugal peça um adiamento, como alguns países já pediram para janeiro do ano que vem. O que é que vocês têm feito e como é que tu achas que estão as empresas portuguesas nesta temática? sim. Eh, E se calhar explicar um bocadinho o que é, porque apesar de se falar muito, nem sempre está muito claro. sim, pronto. A transparência salarial, basicamente, é uma diretiva que Uhum. os países têm que adotar e têm que criar legislação relativamente à adoção dessa diretiva. Pronto. O que é que vem trazer? Vem mais do que muitas vezes olhamos para a transparência salarial como algo que vem corrigir o gap entre homens Vamos e ver mulheres, mulheres, e não é é? muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Embora o objetivo seja esse. Uhum. Portanto, e o que está assumido é que, enquanto as políticas retributivas forem opacas, Uhum. enquanto tivermos uma cláusula que é proibida eu dizer o meu salário ao meu colega, enquanto conseguirmos nas entrevistas perguntar a quem estamos a entrevistar, olha, qual é o teu salário que tu tens e construirmos a nossa proposta em cima disso, vamos continuar a perpetuar desigualdades. Portanto, e a transparência está transparente e eu tenho que justificar porque é que são as diferenças. E aí já cabe aos managers e às empresas explicarem aos colaboradores porque é que ele está numa certa Sim, claro, posição comparado com outros. E esta transparência vai obrigar a que eu tenha que ter uma lógica e, claro. portanto, com o tempo, isto tem que fazer tudo sentido e vai ficar igual. Pronto, é um bocadinho a transparência, não é? Exatamente. O que é que a transparência traz? Nós em Portugal já temos, e a maior parte dos países já tem uma legislação de igualdade de género e tudo mais, Uhum. mas não tem estes pontos todos mais focados na transparência. Portanto, é em junho, acho que era 6 ou 7 de Certo. junho a data, de 7 de junho. Eu até estava aqui a ver, porque pronto, acreditei que já seria um tema. Nós temos, em termos de países, temos 16 países que já têm um draft da legislação e que já estão a discutir. Uhum. Temos 4 países que cumprem a data, só 4, ok? O 7 de junho. Temos 6 países que já pediram e já para adiar e que já se comprometeram só noutra data. Portugal não tem nenhuma das 3 caixas. Apesar de Portugal já ter feito muito trabalho nesta área, que é uma pena, porque já se tem trabalhado Eu acho que não é imenso. pela criticidade do Não, tema, não é é, por claramente. agenda. Pronto. Exatamente. Mas portanto, junho não vai ser, é É impossível, porque impossível. nem há um draft da legislação. Portanto, ainda Claro. não entrou na agenda. Acho que vai haver um draft, vai haver uma discussão pública. Portanto, acredito que se calhar janeiro de 2027 é um bocadinho estes países estão a É, adiar, então estão a aqui para empurrar para aí. para Pronto, janeiro, sim. acho que vai ser um bocadinho por aí. Pois as empresas também vão ter algum tempo de adoção. Nós na ONU, como estamos a aproximar da data, não é? Somos todos portugueses, no último mês recebemos mais pedidos de propostas do que nos últimos 6 meses, não é? Pronto, e é perfeitamente normal, as Normal. agendas estão cheias e quando o tema é crítica é quando se olha para ele, não é? É assim. E o que nós temos feito é, fazemos uma análise inicial de perceber Uhum. quais são as dimensões da diretiva, onde as empresas possam ter aqui algum gap que Uhum. têm que trabalhar. E também só assim de forma muito rápida, onde estamos a encontrar maiores diferenças que aquilo que as empresas têm face àquilo que têm que ter, é na parte da comunicação, é na parte de formar os managers para estarem capazes e capacitados de explicar as estruturas salariais, de perceberem o que é a transparência, não é tanto na parte do enquadramento de funções, de job level, isso as Sim, sim. empresas estão mais ou menos já trabalhadas, algum trabalho também estamos a Claro. fazer, é mais nesta componente, mais da transparência na parte da comunicação e da aplicabilidade prática. Claro, quando o vencimento do salário deixar de ser segredo e que forem bater à porta do manager para perguntar, olha, porque é que eu ganho mais ou menos do que outro, ele ser capaz de responder e com critério e de explicar a lógica por trás disso A tudo. empresa vai ter que disponibilizar a pedido, não é Uhum. obrigado, não o salário da pessoa X e Não, mas Y, uma tranche, não é? mas para o meu nível, Uhum.
qual é a banda mínima e Exatamente, a máxima e banda qual é a salarial. média. Portanto, e se eu não estou na média e se estou muito afastado da banda, tem que haver uma razão para isso. Portanto, vai obrigar a que as coisas façam sentido. Basicamente é Claro. isso, não é? E também nos anúncios de emprego também vamos ter que pôr a banda salarial de Certo, todas as ofertas. Só isso já vai ser uma grande mudança, porque certo. atualmente quase, Mas também quase elimina ninguém o faz. trabalho de depois de haver uma entrevista e só aí é que percebemos se aquilo faz Se sentido ou faz não, não é? sentido, faz sentido ou não. Já devia ser assim, não é? Até de uma Vai tirar lógica. trabalho à inteligência artificial que tem que analisar os currículos. Pronto, é verdade, é verdade. Vai Vai ter menos receber menos, currículos. vai receber menos Se calhar o humano já currículos. pode fazer bem, não precisamos da IA para isto. Depois o humano já pode fazer as Já entrevistas são em menos. condições, em vez de fazer só mesmo o fim do fim. Muito bem. Falámos um bocadinho, o objetivo da transparência é que desapareça as diferenças de vencimento entre homens e mulheres, obviamente, para valor igual, que é também uma coisa interessante, não é para o valor, quer explicar, Não é para a mesma e função, não é para a mesma é função, para o mesmo nível, é para o valor igual, ou seja, valor exatamente, igual para a organização, salário igual, não é? É um exatamente. bocadinho essa a lógica. Mas você na ONU sei que já não tem esses problemas entre homens e E mulheres. Sim, nós na ONU e na área dos seguros até penso que é uma exceção, Uhum. porque é uma profissão mais masculina, não é? Nós São os na ONU, atuários é que são mais masculinos. atuários, brokers, não é? Essa parte da negociação Atenção. normalmente é mais de homem. Nós temos na ONU, não temos pay gap, portanto, Uhum. e é com orgulho que digo isso. A nossa comissão executiva temos 50% homens, 50% mulheres, e não é um tema de cota. Uhum. Aconteceu, pronto, e estamos mesmo divididos, temos um número par e somos Isso é ótimo. tanto homens como mulheres, e eu estava a ver, somos já cerca de 65% dos managers são mulheres, ok, dentro da ONU. Como é que chegamos aqui, não é? Não, há aqui uma série de aspectos a ter em conta. Pronto, é um bocado de sorte, termos talento feminino e talento masculino e faz parte e aproveitamos esse talento. Há algumas iniciativas que a ONU já tem há muitos anos de mentoria no feminino, onde se aposta em pessoas que se vê com potencial e se põe a falar com colegas de fora, colegas em funções e para criar algum network com funções regionais, para também dar aqui uma parte assim de maior capacitação e de carreira também no feminino. Portanto, há aqui um puxar também por algumas carreiras e algumas funções muito, muito masculinas. E depois o que eu acho que é mais importante que nós temos na ONU é o facto de termos muita flexibilidade. Ou seja, não é por estar no escritório até às tantas, por estar a responder e-mails às 11 da noite, por aquela cultura mais masculina que muitas vezes são os homens que têm mais disponibilidade e que também podemos pôr isso em causa, não é? E acho que é também um aspecto que podemos falar, se fizer Já lá vamos, sentido. já lá vamos. Mas temos muita flexibilidade e liberdade, e mesmo antes do Covid, trabalhar em casa, de ter liberdade e flexibilidade para fazer determinadas coisas, e isso também faz com que seja um ambiente mais misto, mais Claro. híbrido, não só um ambiente assim tão masculino. E um aspecto também importante, e assim último, é os homens, desde sempre na ONU, gozam o que têm direito a gozar. Nunca há aquela questão de criarmos benefícios para mulheres. E há essa igualdade também. Eu dou o exemplo, nós temos dias na ONU a nível global, portanto, para as 60 mil pessoas na ONU, temos dias de well-being, que é dias para homens e para mulheres, pronto, que substituem os dias só para as mulheres por determinadas razões. Portanto, tentamos criar políticas de igualdade também, porque às vezes quando damos mais benefícios para as mulheres, o sentido pode ser positivo e o propósito, mas estamos a criar desigualdade, não é? Portanto, Claro. acho que é um bocadinho esses fatores. Não, acho que sim. E se deixar que as mulheres têm que se dar benefícios extras, nós não somos propriamente uma minoria, somos 51% da população. Mas continuamos a ter em Portugal, e há muitas empresas, evidentemente, em que já há 50% de homens, 50% de mulheres, mas quando chegamos a posições de destaque, e as cotas, por exemplo, vieram, a lei das cotas, a famosa lei das cotas veio trazer muitas mulheres para a Comissão Executiva, e eu conheço várias que estão lá só porque são mulheres. Como é que fazemos com que as mulheres consigam chegar a posições realmente executivas? Como é que fazemos sem a lei das cotas, que eu acho que não deveria ser necessária, mas foi um mal necessário, não é? O que é que se muda aqui? Porque é que as mulheres não estudam matemática como tu és matemática? Matemática. Sim, é uma boa pergunta, não é?
As cotas acho que é importante quando há um desfazamento e tem que Claro, ser é um mal forçado a menor. equilibrar, não é? Pronto, acho que é um bocadinho por aí, não é? Mas não devia ser Não necessário e devia ser com o necessário. tempo devemos tirar as cotas e as coisas acontecerem por si, não é? Mas não estão a acontecer. Mas não estão a acontecer. E quando nós olhamos para as cotas e, por exemplo, para mulheres em cargos nas comissões executivas, Uhum. são muito poucas as que têm funções executivas dentro da Executivas, comissão executiva, exatamente, não era o é? que eu queria dizer. Pronto, e o Exatamente. número eu não sei de qual, mas acho que é para aí 20% das É, mulheres que têm funções exatamente. executivas. Ahm, eu acho que o mal vem um bocado da raiz, não é? Que é e aqui também posso ter uma opinião, se calhar contracorrente, ou até posso ser criticado por isso, mas eu tenho só mulheres em casa, pronto, e se calhar isto Eu é um só tema tenho que me é homens, querido, portanto podemos partilhar aqui ideias. mas é um tema que me é querido também por isso, e porque também tenho sempre colega, ou seja, e acho que a justiça deve existir em tudo aquilo que nós fazemos no mundo, não é? Mas eu sinto que se está a passar para a empresa responsabilidades que nós em casa não estamos todos, e há exceções, obviamente, mas em geral, na Uhum. comunidade, as mulheres continuam a ter um papel diferente nos homens. É mais fácil, ou seja, é mais fácil. Uma pergunta básica: enquanto eu souber de antemão a resposta é a mulher e o homem têm uma reunião super importante e alguém tem que ficar em casa com o filho ou cuidar do pai, enquanto for para mim óbvio que vai ser a mulher, há desigualdade. Por mais Claramente. que nós façamos nas empresas, é diferente, não é? Como é que nós queremos igualdade? Em casa as coisas culturalmente passarem a ser iguais. O tempo que as mulheres perdem numa série de atividades, em atividades de cuidar, é 3, 4, 5 vezes mais do que os homens. Os homens têm esse tempo para trabalhar até mais tarde, Claro. para estar a fazer networking com as FIAs, para estar uma série de coisas que fazem com que no final as coisas estejam desequilibradas. Portanto, eu acho que nós temos que olhar para casa, porque senão não estamos a resolver o problema, estamos a atuar já na Sim, consequência sim. e não estamos a resolver aqui a montante o que efetivamente está a acontecer. Pronto, e acho que estava para um podcast, Cristina, também, Exatamente, este tema, não é? eu concordo contigo. O trabalho começa em casa e na educação dos rapazes e das raparigas para elas saberem que podem e devem fazer o que quiserem fazer e estudar o que quiserem estudar, e os rapazes saberem que também têm que Sim. trabalhar e ajudar em casa e As empresas, 50-50. Eu acho que as claramente, empresas acho que já têm estamos feito um grande alinhados. trabalho. As empresas têm feito e podem Uhum, fazer, não é? E claro, o que eu acho que as empresas podem fazer é não ter esta cultura mais masculina, não é? Porque às vezes olha-se para comportamentos, e depois é um tema, não é? Quando nós temos chefes homens, avaliamos mais aquilo que é parecido connosco, claro. não é? E portanto isto é um caminho que tem que se fazer. E depois é esta lógica que também existe. Se tiver que. Homem, Uhum. não eu, Nuno, não é homem, pronto, em geral, não é? Se eu tiver que tirar, imaginem, 2 semanas para cuidar dos meus pais por uma razão qualquer, é mais mal visto na empresa do que se for uma mulher a fazer isto, Claro, não é? E a empresa tem que igualar. E nós, homens, que já temos posições de desfia e de gestão de equipas, temos que fazer estas coisas e temos que dizer alto: olha, vou sair porque tenho que ir buscar as minhas filhas à escola, vou sair porque tenho que fazer isto. Acho que também temos esse claro, papel dentro das organizações para claro, normalizar claro. e tornar as coisas mais iguais. Porque não podemos pedir e exigir isso nas organizações e depois chegar a casa e achar que a miúda não pode estudar matemática, que é muito difícil. E se é melhor ir para a psicologia ou para letras ou para uma coisa que não tem matemática. Nem Ahm, ser a mãe a fazer atividades e o pai ajuda, não é? Porque estamos a exatamente, passar aos nossos filhos claro, que é assim que se faz, não é? exatamente. Na empresa queremos uma coisa e em casa passamos uma Tem que começar mensagem é na sala de jantar, diferente. não é na sala de reuniões, não é? Exatamente, olha, gostei, gostei, ótimo. Estamos a chegar ao fim, passou super Passa muito rápido. rápido, eu tinha dito, isto passa muito rápido e queria-te deixar agora a palavra, o que é que tu nos queres dizer aqui para a nossa comunidade de RH? Acho que é um bocadinho um resumo disto tudo, não é? O que eu gosto de passar, e acho que é um desafio que todos nós temos que ter, é termos noção que nunca como hoje foi tão importante gerir pessoas, não é? Uhum, Quando as empresas querem e tomam decisões estratégicas, a falha da execução dessas medidas está quase sempre nas pessoas. claro, Portanto, nós temos um papel fundamental nas organizações, estamos a ascender às comissões executivas, estamos a ascender a temas estratégicos e temos que olhar para isto de forma séria, temos que tomar essa responsabilidade e temos que ser um parceiro estratégico nas empresas. Pronto, acho que estamos nesse caminho, mas temos que assumir isso
e garantir que uma falha, pegando aqui nos dados, dos dados de pessoas é tão importante como uma falha nos dados financeiros. Claro. Né? Um bocadinho essa noção que somos estratégicos. Acho que é o caminho que estamos a fazer e acho que é um bom final, não é? Para termos aqui Excelente, estamos um mote. estamos no caminho. Obrigada, Nuno, pela tua presença. Foi um prazer conversar contigo aqui esta meia horinha, que passou muito, muito rápido. E obrigada a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Não hesitem em nos seguir nas redes sociais, no LinkedIn e nas outras também. E até uma próxima oportunidade.